Uma turma de alunos do primeiro ano da IFOM tem aulas às segundas, às quartas e às sextas, de 8h40 às 10h20 e de 10h30 às meio-dia, às 12 horas, né? Ao meio-dia. Ou seja, tem 2 blocos de aula de manhã, no primeiro período da manhã e no segundo período aí da manhã. As matérias são arquitetura naval, né? É uma coisa só, inglês e cálculo. Ou seja, tem 3 matérias. Primeira, segunda e terceira. Para cada uma, né, com 2 aulas semanais em dias diferentes. De quantos modos, agora é a pergunta, né? De quantos modos pode ser feito o horário dessa turma? Então, nota que parece ser uma coisa bem simples, né? Mas a gente vai mexer com alguns conceitos aí um pouquinho complicados. Vamos lá, ó. Vão ser 3 dias, certo? Segunda, quarta e sexta. E nota que em segunda, quarta e sexta, né, são 3 dias. E cada 3 dias eu tenho 2 blocos, né, de 8h40 às 10h20. E o segundo bloco de 10h30 ao meio-dia. Vou trazer um pouquinho para o lado aqui. Só para ficar melhor aqui, ó, de 8h40 às 10h20. Vou chegar mais um pouquinho para o lado aqui. Vou fazer uma tabelinha, né? E o outro horário de aula é de 10h30 às 12 horas. Então, nota que eu tenho 2 blocos de aula por dia, tá? 2 blocos de aula por dia, formando aí ao total 6 aulas. E eu tenho 3 matérias. Eu vou chamar de matéria A, B e C, porque aí o nome não importa muito, tá? Então, eu tenho a matéria A, B e C, sendo que eu não posso ter, ele falou aqui, ó, cada uma com 2 aulas semanais, ou seja, eu vou ter 2 aulas da matéria A, 2 aulas da matéria B, 2 aulas da matéria C, sendo que elas têm que ser em dias diferentes. Isso é importante, dias diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, ter A e A, certo? Não posso. Não posso ter A e A. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou organizar, né? O meu problema é organizar o A, o B e o C nesses 6 espaços, certo? Essa é a ideia do problema. Distribuir o A, o B e o C nesses 6 espaços, tá? Com aquela condição que eu não posso ter nem o A, nem o B, nem o C 2 vezes no mesmo dia, tá? Então, como eu vou... Vamos começar aqui com a A. Então, eu vou distribuir primeiro a matéria A nesses 6 espaços. Então, quando eu começo, né, o meu horário está limpo, sem ninguém. Então, eu tenho 3 dias em que o A pode cair, certo? Então, desses 3 dias, eu tenho que escolher 2 para a matéria A, certo? Então, inicialmente, eu vou fazer uma combinação 3, 2 a 2, porque a ordem não importa, né? Se eu escolho segunda e quarta, é a mesma coisa se eu escolher quarta primeiro e depois segunda para a minha matéria A ficar. Então, eu tenho que escolher dentre os 3 dias, 2 para o A ficar, certo? Então, primeiro é a ideia aí dos dias, tá? Vou pegar aqui, ó, dias da matéria A, tá? Pode ser segunda e quarta, pode ser segunda ou sexta, ou pode ser quarta e sexta. Então, é uma combinação das 3 possíveis, pego 2. Feito isso, né, digamos que eu tenha escolhido aí segunda e quarta, tá? Eu tenho que distribuir o A ou na primeira posição de segunda ou na segunda posição de segunda. Então, depois que eu escolhi o dia, agora eu tenho 2 possibilidades para a matéria A ficar
em um dos dois dias, né? Na segunda, por exemplo. Então, aqui, esse número 2 seria relacionado à posição da matéria A nesse primeiro dia. Porque pode ser tanto no primeiro período da manhã ou no segundo período da manhã. Então, tenho duas possibilidades. Quando eu for... Então, digamos que eu tenha escolhido aí o primeiro da segunda-feira, tá? Como eu escolhi, por exemplo, segunda e quarta, né, que eu tinha falado, no meu segundo dia, como ele também está vazio, essa matéria A tem também duas posições que ele pode ficar. Ele pode ficar tanto no primeiro período da manhã ou no segundo período da manhã. Então, ele também aqui tem mais duas possibilidades de ficar. Então, aqui também é relacionado à posição da matéria A, só que agora no segundo dia. Certo? Então, esses são todos os modos em que a matéria A pode ficar durante esses 3 dias. Certo? Então, digamos que eu tenho escolhido aí a posição 2 de quarta-feira. Então, A acabou. Certo? Agora eu vou para a posição em que a matéria B pode ficar. Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho para caber aí, ó. Pronto. Agora eu vou pensar na segunda matéria. Nessa configuração que eu tenho aí, quando eu for colocar a matéria B, eu também tenho 3 dias para escolher a posição da letra B, certo? Só que tem um problema, tá? Porque eu não posso, por exemplo, botar o B na segunda e botar o B na quarta. Por quê? Porque aí vão sobrar as duas posições na sexta. E aí, consequentemente, teria que ser o C e o C. Mas lembra que não pode ser no mesmo dia, né? Ele falou lá no início. Dias diferentes. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, eu tenho que tomar um cuidado para que isso não aconteça. Tá? Então, quando eu olhar agora os casos possíveis para o B, eu tenho que forçar o B a cair aqui no dia que eu não escolhi para o A, certo? Que é o dia que eu tenho duas posições, tá? Então, aqui, forçando o B a cair na sexta, por exemplo, eu tenho aí duas possibilidades, que seria ou no primeiro tempo ou no segundo tempo. Então, aqui, esse 2 que eu estou botando aqui seria referente à posição da matéria B no dia que eu não escolhi nem o A, nenhum dos 2 dias que eu escolhi para o A ficar. Certo? Então, seria a posição do B no dia diferente de A. Certo? Então, esse aqui já foi, então digamos que ele tenha ficado aí no primeiro período de sexta-feira, tá? Agora, para a segunda posição do B, né, que tem que ser 2 dias, 2 matérias, né, B, ele pode ficar tanto na segunda quanto na quarta, não podendo ficar na sexta para não ficar 2 dias seguidos. Então, a minha segunda posição do B é vezes 2 também, porque ele pode ou na segunda ou na quarta, sem problema. Então, aqui é vezes 2 de novo. Então, digamos que ele ficou aí na segunda. Então, esse vezes 2 é referente a quem? A posição do B. Quando? Em um dos dias em que o A já foi escolhido, certo? Então, a posição do B em um dos dias da matéria A. E agora, né? Já foi o A, já foi o B. Aqui, logicamente, eu estou multiplicando, princípio multiplicativo. E quando eu for agora para a matéria C, olha como é que ficou a configuração do meu horário, né? Quantas posições eu tenho? Só essas duas. Então, quando eu for para... Deixa eu só escrever aqui, ó. Esse daqui foi referente à matéria A. Esse aqui foi referente à matéria B. Quando eu for pegar aqui processo multiplicativo, né? Estou multiplicando. Quando eu for
fazia referência às posições aí que a matéria C pode ficar, olhando aqui o meu horário, eu só tenho 2 casos, né? Então eu não tenho muito o que pensar agora, né? O C ele só pode ficar aqui e aqui, não tem possibilidades diferentes. Então eu só posso pegar uma única configuração para a matéria C. Não tem mais onde ficar. Certo? Então aqui, esse 1 é referente à posição que sobrou para o C, para a matéria C. Certo? C tadinho, né? É o que sobrou. Não tem muito o que pensar. Então, número de casos favoráveis é só eu fazer essa conta aí, essa multiplicação. Tá? E aí, né, foi como eu falei, né, em questão de conta, essa questão é bem simples, né? Não tem muito o que fazer conta, mas o problema foi esse pensamento, que é um pensamento um pouquinho aí complicadinho, né? Então, ó, combinação 3, 2 a 2, para quem não lembra, né? É 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. Então, 3 menos 2 é 1 fatorial. Vezes 2 vezes 2, que é 4. Vezes 2 vezes 2 aí, que também é 4. Vezes 1. E aí, 3 fatorial é 3 vezes 2. 2 fatorial é 2. 4 vezes 4 vezes 1, posso até multiplicar por 16. Corta aqui 2 com 2. E 3 vezes 16 é 3, 6, 12, 18. 3 mais 1, 4. Então tem 48 casos possíveis aí de eu organizar 3 matérias em 4 posições, desde que elas não repitam aí no mesmo dia. E 48 é letra D, de divisão. Fala que essa questão não é bonita, gente. Questãozinha bonita demais, né?